E vamos então conversar, neste caso vamos falar de velocidade, como mais uma vez uma presença, acabou por ser, no fundo, o piloto que esteve em destaque no passado fim de semana em Barcelona. Está comigo o Gustavo Moura Júnior. Ele aceita o meu convite para explicar em primeira mão aquilo que efetivamente se viveu dentro do Hyundai Elantra, no caso concreto, no circuito da Catalunha, no passado fim de semana. O Gonçalo está aqui mais uma vez, a quem desde já saúdo e agradeço a simpatia. E eu vou começar por te perguntar, e é inevitável que faça a pergunta desta maneira, se agora que estamos só os dois a conversar, ninguém nos está a ver, nem o teu pai, nem ninguém está a ver, vou-te perguntar e vou-te pedir a verdade e vou querer saber se realmente às escondidas do teu pai, em acordo com a P e B, se realmente não terás já andado às voltas com aquele Hyundai Elantra, porque tu chegaste a Barcelona, sentaste no carro e deste um show efetivo naquela pista. Eu tenho que te perguntar se efetivamente às escondidas não andaste ali a experimentar o carro. Antes de mais, obrigado, Gonçalo, mais uma vez por o convite de estar aqui. E tal como tu disseste, é difícil de acreditar, mas a primeira vez que me sentei no carro para entrar numa pista foi na sexta-feira para entrar nos treinos privados em Barcelona. É difícil de Muito bem. acreditar, mas foi mesmo a primeira vez. O teu pai, na entrevista que nos deu depois já da conquista do campeonato, da qual ele sagrou este ano 2021, diz-nos que tu só experimentaste levar o carro do reboque ou do outro lado até à zona. Terá sido aí a primeira vez? Exatamente, peço desculpa, afinal, em Gerês, eu tirei o carro do parque fechado e meti-o na box. Muito bem. É verdade. Então, e diz-me lá, Gustavo, antes de entrarmos em detalhes, é um carro completamente diferente em vários aspectos, alguns até pode ser igual, mas neste caso ao Kia com que tu conduziste e ficaste no segundo lugar na categoria Júnior. É um carro que correspondeu àquilo que tinhas de expectativa ou é um carro que te leva para uma outra dimensão a nível de competição automóvel? O que é que me podes dizer numa comparação, depois já vamos olhar para isso em detalhe, mas numa ligação direta entre o Kia e de facto aqui este Hyundai? Praticamente a única parecença que tem com o Kia é a tração dianteira, porque é um carro muito mais fácil de conduzir, é um carro que trava muito melhor, tem muito mais aderência que o Kia, por isso torna-se um carro mais, na minha ótica, um carro mais fácil de conduzir do que um Kia. Uhum. E menos cansativo para conduzir, por exemplo? Não, Uma não, não, direção não. mais leve ou nem por isso? Quanto ao físico, um TCR é bem mais agressivo e bem mais cansativo do que um Kia. Ok, percebo isso. E qual foi o ponto forte deste mesmo carro? Tu falaste-me aqui já em vários detalhes, mas é também um motor que te ajudou, porque estamos a falar de um circuito que tem uma reta, de facto, da meta, comparando aqui com o Autódromo do Estoril, Autódromo Fernando Pires da Silva, pode ser comparável e, portanto, são muitos quilómetros. Estou a falar de cor, mas será 1,5 km daquela reta. Este Hyundai, de facto, tinha pulmão para te ajudar a fazer as ultrapassagens ou conseguires ter as rotações em alta? Sim, o Hyundai tem um pulmão enorme, tem muita potência, mas o que mais me impressionou não foi a potência do carro, foi o poder de travagem que o carro tem e a confiança que me transmitiu aquele carro. Foi uma coisa, adorei a sensação. Uhum. E deu para tu afinares alguma coisa, à medida que ias falando com os engenheiros e com quem te preparou o carro, da PNB, conseguiste adaptar ao teu estilo de condução ou, de facto o carro tem uma alma própria e um espírito competitivo muito próprio? Cada vez que eu ia para a pista era mais conhecimento e mais quilómetros, como eu disse. A primeira vez que eu entrei com o carro para um autódromo, a primeira volta que dei foi na sexta-feira nos treinos privados, andei 40 minutos. E cada vez que ia para a pista eu melhorava, sempre com muita ajuda da minha equipa e dos engenheiros que me acompanharam, que desta vez foi o Andreas da Target e o Carlos, que também um funcionário da Target, dois engenheiros de grandíssimo nível, e sem a ajuda deles eu também não conseguiria chegar onde cheguei. Claro, imagino que tenhas aí toda a razão. E diz-me, esta pista de Barcelona, portanto, terá sido, por aquilo que eu percebi, a primeira vez que lá rodaste. Sim, sim. Primeira vez que andei no carro e na pista. Claro, em simulador é completamente diferente. Pergunto-te, para as características do carro, a zona que tu mais gostaste desta pista de Barcelona será sempre o final da reta, por causa do poder de travagem, ou na parte interior da pista também te ajudou e foi um carro muito útil com o poder de travagem que tinha? O que é que gostaste mais desse circuito de Barcelona? O que eu gostei mais do circuito de Barcelona foi o carro. O que eu gostei mesmo foi do carro. O carro é uma coisa que tá, é vir da água para o vinho, andar num Kia, depois andar naquele carro.
não sei o que dizer. É mesmo muita diferença e principalmente, como eu falei, o poder de travagem daquele carro é absurdo. Muito bem. Estamos a falar de 3 corridas, portanto, tiveste 3 corridas durante o Sim, fim de semana, no sábado uma e depois no domingo 2 corridas, foi isso? sim. O que é que me Sim, podes dizer? Desculpa, diz. tive 2 treinos livres, uma Uhum. qualificação e 3 corridas, porque eu já fiz foram comparadamente com os pilotos que tive naquela grelha, que são pilotos de grandíssimo nível, o campeão europeu, o Mikel Azcona, que faz também o Mundial e o Mundial de Carros Elétricos TCR, o campeão júnior do Troféu Júnior do TCR Europa, o Isidro Callejas, os irmãos Alder, o Mike e a Michelle, que são pilotos com muita experiência a nível europeu. eh, Estava ali um pelotão muito forte e eu logo na qualificação surpreendi logo consegui fazer logo, qualificar-me em terceiro lugar, atrás apenas do Azcona e do Halder, do Mike. Por isso, desde aí comecei logo a surpreender e foi a partir daí que eu comecei a pensar que se calhar seria possível chegar a um pódio numa das corridas. Uhum. E como é que foi essa evolução? Foram 3 corridas diferentes, foram 3 corridas com toques? Sim. O que é que me podes dizer desta corrida? Das 3 corridas, For, vamos lá dizer assim. Foram 3 corridas de pura aprendizagem, porque não tinha quilómetros com o carro. Foram 3 arranques muito difíceis, porque estava habituado a fazer arranques lançados e aquilo foram 3 arranques parados. Só a terceira na corrida que acertei mais ou menos e mesmo assim não arranquei como se deve arrancar. Na primeira corrida, então vou-te dizer como é que foi. Arranquei mal, vim para trás, caí lá para sétimo, mas estava em quinto, em cima da Michelle. Michelle estava no pódio, estou-me a recordar agora. Estava em quarto, correção, estava em quarto na corrida 1. A Michelle estava em terceiro, passou-me no arranque. E quando eu já estava em cima dela, levei um toque do campeão júnior do terceiro Europa, que é o Isidro Callejas, e aí perdi muitas posições. Mas consegui recuperar outra vez para quinto, por isso foi uma primeira corrida muito boa, embora acabado num quinto lugar, mas que no meio daquele pelotão foi um resultado muito bom. A Uhum. corrida 2 foi uma corrida mais difícil, apostámos num setup de carro um bocado agressivo para a minha experiência e eu não me consegui habituar bem e depois com alguns exageros também da minha parte não correu muito bem, acabei por ficar não correu muito bem, fiquei em sexto lugar no meio daquele pelotão, com a minha experiência foi muito bom, mas o fim de semana acabei de fechar com a chave de ouro na corrida 3, que acabaria por fazer um pódio. Fiquei segundo à geral, atrás do Mikel, e fui o melhor júnior, o melhor rookie. Foi uma corrida a melhor que eu fiz até hoje. E o tempo sempre a mudar, ou a nível meteorológico não houve ali alterações e, portanto, foi mesmo a possibilidade do teu estilo de condução ser, neste caso, utilizado em pleno? Não, teve sempre seco, só que para a corrida 3 havia previsão de chuva, porque isso estávamos um bocado indecisos, chove ou não, mas não choveu, o sol até acabou por abrir e fomos de slicks, como toda a gente, e o tempo esteve do meu lado, eu não queria estrear-me de TCR à chuva de qualquer forma, por isso transmitiu mais confiança e Claro. correu bem. E conseguiste trocar impressões com, naturalmente, falo aqui do mesmo Mikel Azcona, que acaba por ser um piloto com um palmarés diferente. Claro, tu a começares e ele já com uma carreira sólida, pergunto, conseguiste trocar impressões com alguns outros pilotos, porque não corriam em Hyundai, não é? O Mikel é com um Cupra, mas deu para falar um bocadinho e perceber um pouco mais de alguns pormenores a nível competitivo deste TCR? Não, a únicas impressões que eu tirei para melhorar e foi mesmo com a minha equipa e com a ajuda dos engenheiros. O Miguel, só as únicas palavras que troquei com ele foi lá em cima no pódio que ele me deu os parabéns e eu também a ele, porque sem dúvida que ele, para mim, é um dos melhores pilotos de turismo que temos na atualidade. Uhum. Então, para terminarmos esta, podemos chamar-lhe aqui a parte exclusiva só da corrida deste fim de semana Sim. em Barcelona, pergunto-te se me consegues resumir o que é que levaste deste fim de semana, vamos dizer assim, das 3 corridas, das sessões de testes, o que é que contribuiu para ti como piloto? Contribuiu muito. Dividir a pista, como eu já disse, com pilotos daquele nível e conseguir andar mais ou menos ao nível, ou no ritmo deles. Penso que foi um fim de semana de sonho e aprendi muito, tanto a nível das corridas
como, como a qualificação. Eu nunca tinha experienciado, porque fizemos 2 tentativas de qualificação na qualificação, e entrar para a box, trocar de pneus, visto que isto nunca aconteceu. Foi uma sensação boa e aprendi muito, e penso que tenho bons indicativos para o futuro. Excelente, muito bem. Falamos agora do Kia, então, muito rapidamente, porque foi uma temporada que já acabou, terminaste no segundo lugar dentro dos Júniores. O que é que me podes dizer, assim, de uma forma rápida, de como é que classificas esta tua temporada? Sempre em crescendo, isto é, tu alcançaste vitória já para a parte final da temporada. O que é que me podes dizer que aprendeste e também aquilo que nos podes dizer de balanço da tua presença neste troféu de promoção, podemos dizer assim? Sim, esta minha prestação em Barcelona nunca seria possível sem eu ter feito a escola dos Kia. Eu no Kia aprendi muito, e foi uma temporada, como disseste, em crescendo. Comecei em Portimão logo com 2 segundos lugares, mas que na corrida 2 fui sem dúvida o picanto mais rápido em pista, que no arranque veio um toque vim para sétimo e recuperei, acabei a corrida em segundo, em cima do primeiro. Ou seja, foi uma corrida que eu demonstrei logo que estava rápido. Depois fomos para o Estoril, que não foi uma corrida que me correu tão bem, fiquei em terceiro nas 2 corridas. Depois Braga fiquei, se não me engano, em segundo numa, e ganhei a segunda corrida. A tua primeira E vitória no troféu. sim, foi em Braga. Gerês, que foi o fim de semana também de sonho na categoria, nos picantes, o meu melhor fim de semana, porque fiz uma pole position, 2 voltas mais rápidas, ganhei uma corrida, e a segunda não ganhei porque me foi tirada nos colégios comissários, fiquei para segundo, mas que fui sem dúvida o picante mais rápido de Gerês. Uhum. Acabas o campeonato do segundo lugar a quantos pontos do primeiro? Não faço ideia, mas foi um campeonato merecido do Pedro Pinto, foi o piloto mais constante e tem todo o mérito. Muito bem. Neste caso, Gustavo Moura Júnior, pergunto-te, porque 2021 está fechado e fechado com chave de ouro, com esta oportunidade que tiveste, que o teu pai já explicou aqui, que foi uma ocasião que surgiu e que ele ficou muito agradado com a tua performance, sem dúvida nenhuma. Ele falou connosco aqui em exclusivo no 16 Válvulas, ainda só na sexta-feira, quando estávamos com os treinos, ainda não havia corridas, mas pergunta-se inevitavelmente, porque o teu pai deixou aqui algumas pistas, naturalmente ele também, um dos responsáveis da tua carreira, pergunto-te o que é que para já nos consegues dizer para 2022, ouvindo de viva voz? O que é que está como garantido? O que é que está em negociações e o que é que ainda queres fazer neste próximo ano? Que estamos a uma diferença de apenas mais um mês. Daqui por um mês já estamos praticamente no final do ano, 2 meses e já estamos em 2022. Gustavo. Sim, 2022 a única coisa que está fechada é a categoria a classe em que eu vou correr, que é a classe TCR. Agora É a não se única ouviu, coisa que peço eu desculpa, sei. caiu aqui a ligação da internet, Ah, diz-me, desculpa, ok. desculpa. A única coisa que está certa para 2022 é a categoria em que eu vou correr, que é nos TCR. Ok, nos TCR, mas Ibérico não sabe nada ainda em detalhe. Vais fazer Não TCR? sabe. Ok. Sim, sim. Com o Hyundai, Então, portanto, que é do teu pai, este uh, Hyundai Elantra. Ou poderá visto haver surpresas? esta minha. Está sempre tudo muito rápido, esta minha evolução está a ser muito rápido, então deixo com o meu pai, mas não sei se irá ser num Hyundai, não sei se será num Cupra, será num Honda, não sei, está tudo em cima da mesa, vamos ver, certamente que iremos tomar a opção certa para seguir o meu rumo. Para ser mais um Gustavo Moura a vencer. Portanto, o teu pai vence no ano, se for na Exatamente. mesma categoria, será o Júnior a conquistar, deve ser algo Sim. histórico também, imagino eu. Mas pronto, isso são situações que ainda vamos ficar para saber. Em relação a ambições pessoais, o que é que tu gostavas, Gustavo, de fazer no próximo ano? O que eu gostava é, sem dúvida, fazer o Campeonato Europeu TCR Europe. Uh, Está tudo em cima da mesa. Vamos ver se conseguimos reunir todas as condições para se tornar possível. Uhum. A aprendizagem nos Kias picantes, apesar de haver outras categorias além de Júnior, já está ultrapassado. No teu palmarés já está lá anotado o vice-campeonato, mas não vais voltar? Ou haverá sempre essa hipótese de. Não, nos Kia foi orgulho muito ter participado naquele troféu. Eu aprendi muito naquele carro. E agora o meu carro, o Kia, vai passar também agora para boas mãos, vai para o meu irmão, e penso que ele vai Uhum. fazer um bom trabalho.
Mas não Eu queres também experimentar, por exemplo, manter a forma, vamos dizer assim, se é que é possível, nessa vossa geração, aquele upgrade dentro dos próprios Kias, passar do picante para o Ceed, por exemplo, não é hipótese. Para quem já experimentou o Hyundai Elantra, seriam voltar atrás, não? Era descer uns degraus. Exatamente, e visto que me safei bem nos TCRs, não, penso que não vou voltar atrás. Muito bem, vamos ficar atentos a essa situação. Então terminamos como habitualmente, e tu sabes que é uma tradição que nós fazemos aqui nas entrevistas exclusivas 16 válvulas, deixar uma oportunidade tua, neste caso como se tivesse o microfone do teu lado, para os agradecimentos. E eu ia-te perguntar quem é que queres agradecer por esta oportunidade de um final de época, de facto, de sonho, como seria para muitos pilotos terem esta ocasião. A quem é que queres agradecer? Quero agradecer principalmente aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão também, que está sempre comigo, sempre a me apoiar, e a quem tornou também muito esta evolução possível, a minha equipa, a PB Racing, os meus 2 engenheiros que me acompanharam ao longo de toda a época nos Kias, o Mário e o Miguel, e que também nesta corrida de Barcelona me ajudaram muito os engenheiros da Target, o Carlos e o Andrés. Tenho que lhes agradecer a eles e a também quem torna isto tudo possível, que são as empresas do meu pai e os meus patrocinadores, que sem eles isto seria muito mais difícil. Muito bem. Sim, senhora. Gustavo Moura Júnior, agradeço a oportunidade. Dou-te os parabéns, já te disse em off, mas dou-te-os aqui, de facto, de forma evidente, pela performance extraordinária, uma surpresa para muita gente. Para alguns não foi assim tanto, que já te conhecem o teu valor e sabem, de facto, a tua capacidade de performance. E da minha parte, só agradecer a oportunidade de ter estado aqui connosco no 16 válvulas, a dar a conhecer de viva voz aquilo que foram os teus sentimentos, claro, em Barcelona. E ficamos à espera, sempre disponíveis para fazer a divulgação aqui no 16 válvulas, se tivermos essa ocasião, do teu projeto para 2022, que vai ser mais um passo na tua carreira que, de facto, tem sido em crescendo. Da minha parte, mando-te um abraço e, naturalmente, fica a minha expectativa para em breve voltarmos a falar, quem sabe já com as novidades. Exatamente. Obrigado, Gonçalo, mais uma vez e certamente quando eu tiver tudo delineado para a próxima época voltaremos a falar. Muito bem. Um abraço, uma boa noite e Um obrigado. abraço. Obrigado.